No episódio anterior, 93 está acabando, mas não vai deixar os velhos escândalos para trás. Figuras importantes estão surgindo e Caitlyn Wiley vai ver sua vida desmoronar em menos de 24 horas. E ela pensava, meu Deus, esse assistente não entra assistente. E a cabeça dela começou a ficar uma bagunça, porque ela pensou, meu Deus, ele é meu amigo, por que ele tá fazendo isso? Ele também é o presidente. E no meio daquela agitação, quando ela viu que tudo estava acontecendo, ela gritou, o que você tá fazendo? Depois desse berro, o Bill a soltou e ele ficou vermelho na hora. A Caitlyn disse que a expressão dele foi tão forte que ela sentiu vergonha por ele. Porque naquele momento, ela ainda não tinha percebido a sua própria vergonha. Então ela deu um mergulho em direção à porta e ela a abriu e ela entrou direto no salão oval. E ele a seguiu e enquanto ela corria pela sala imponente, ela tentava arrumar o cabelo com a ponta dos dedos e ela verificava a blusa se estava dobrada e também estava tentando colocar os pedaços que tinham saído para fora, para dentro novamente. E o Bill caminhou diretamente para sua cadeira, se escondendo atrás da mesa. Aí quando a Caitlyn chegou até a porta da recepção, ela se virou e disse: "Obrigado por dispensar seu tempo para me ver, senhor presidente." Naquele momento, a Caitlyn ainda respeitava o presidente e na cabeça dela era uma mistura com o presidente, não com o Bill em si, mas com a propriedade, a instituição. A Caitlyn compartilhava desse mesmo sentimento patriota que a Linda também tinha pela instituição e pela Casa Branca. Ela diz que muito mais tarde ela ficou horrorizada com ela mesma quando essas palavras saíram de sua boca, por dispensar um tempo para me ver. Só que na verdade toda a situação da Caitlyn era muito delicada e na verdade as coisas só iam piorar. O coração dela estava disparado porque na verdade ela tinha uma preocupação muito maior para lidar naquele momento. Rapidamente os pensamentos correram pela cabeça dela sobre os rumores que tinham em relação ao comportamento do Bill, as outras mulheres, as outras queixas. E como ela nunca tinha acreditado nessas histórias, nesse momento ela começou a processar novamente. E aí até veio um clarão na cabeça dela e falando, meu Deus, é verdade, ele fez tudo isso. Só que ela também tinha uma outra preocupação, que era a maquiagem, que era a roupa, porque ela ia sair pra fora e ela não queria que as pessoas a vissem bagunçada, porque ela calculou o que eles vão pensar sobre mim. A última coisa que a Caitlyn queria é que alguém acreditasse que ela estivesse envolvida com o presidente. E aí quando ela abriu a porta, do lado de fora estava o secretário do Tesouro, presidente do OMB, a presidente do Conselho de Consultores Econômicos, e aí ela petrificou, porque ela lembrou que o Andrew estava gritando, senhor presidente, você está atrasado. Todas essas pessoas de cargos importantes estavam aguardando o presidente para uma reunião. E naquele momento passou pela cabeça dela que todos ouviram a gritaria que o Andrew fez na porta. Então, juntando que o presidente estava atrasado, mais a sua reputação, todos iriam concluir que aquela mulher, ou seja, a Caitlyn, era mais uma. Então ela passou pelo escritório da Nancy, pelo da Beth Curry, e embora ela não tivesse feito nada errado, parecia que ela estava caminhando no caminho da vergonha. Todos olharam para ela e ela ficou envergonhada e começou a ficar com muita raiva também. Ela queria ter passado por eles mais rápido do que poderia, mas logo depois ela se encontrou com a Linda, e a Linda percebeu um pouco do estado físico em que ela estava, em relação da bagunça no cabelo, da roupa desengonçada, mas elas não conversaram, foi muito rápido porque ela ainda estava preocupada com o marido, e acontece que a Linda, naquele momento, ela percebeu erroneamente o que havia acontecido, porque nessa época, como eu já havia dito anteriormente, a Linda acreditava que
que a Caitlyn talvez quisesse ter algo com o Bill. Então, quando ela viu a Caitlyn daquela maneira, daquele modo, daquele jeito, ela pensou que talvez algo tivesse acontecido e que havia sido com certeza de forma consensual. E a Caitlyn passou direto pela sua mesa e ela tentou ligar pro Ed a cada 30 minutos. E ela ligou pro seu escritório, pra casa, pro carro, mas ela não conseguia encontrá-lo. E essa era a grande preocupação que tomou conta de sua mente e realocou todas as circunstâncias e tudo o que havia acontecido até o momento. E conforme as horas foram passando, o Ed não ligava de volta, ela já havia começado a sentir o desespero porque ela precisava ouvir a sua voz, ela precisava saber que ele estava bem, ela queria falar com ele e talvez ela poderia contar o que tinha acabado de acontecer. E o mais importante, eles precisavam conversar sobre o prazo ia vencer, era aquele dia. Depois ela pegou um táxi até a Union Station e ela pegou o trem das 5 horas. 2 horas depois ela voltou para Richmond. Aí ela entrou no carro e dirigiu o mais rápido que pôde até o escritório do Ed. Quando ela subiu, o coração dela afundou, porque o escritório estava escuro, eram 7h30 e as secretárias haviam partido. Todo mundo se foi e o Ed não estava ali. Então ela passou pela casa deles e viu que o Ed não estava lá, e ela ficou frenética e dirigiu pelo bairro procurando ele. Depois ela ligou para a secretária, para Jane Lee em casa. A Jane Lee disse que não havia tido notícias dele. Depois ela parou na casa da sua amiga, a Julie. Essa Julie vai ter uma importância depois, inclusive naquele momento a Caitlyn acabou desabafando e contou o que havia ocorrido no Salão Oval. E depois disso a Caitlyn saiu dali, foi direto para os bares. Ela pensou que talvez o Ed pudesse estar bêbado, mas ele não estava em nenhum bar, ele não estava em lugar nenhum. E já era muito tarde quando finalmente a Caitlyn desistiu. E enquanto ela voltava para casa, ela ficou fantasiando que talvez o carro dele estivesse na garagem. Ela já estava exausta e quando ela entrou, infelizmente o Ed não havia voltado. Ela estava sozinha, com medo, e ela não conseguiu dormir muito. E então o telefone tocou às 7 da manhã e ela pensou, é o Ed. E a voz que estava do outro lado da linha disse para ela, senhora Wheeler, nós encontramos o carro do seu marido. Está parado em uma estrada de terra que bloqueia a estrada. Então alguns caçadores cortaram os pneus. E aí a Caitlyn, tá, mas e o Ed? Cadê o Ed? E aí eles deram pra ela uma terrível notícia. O Ed havia se sentado em um velho toco de árvore ao lado de um pântano sombrio, abriu a boca e disparou em si. A primeira coisa que a Caitlyn perguntou foi aonde ele conseguiu esse instrumento. Era uma Smith & Wesson 38 e a polícia disse que não era registrada. E depois eles acabaram descobrindo que pertencia a uma mulher da Carolina do Norte, mas a Caitlyn nunca soube quem essa mulher era. Na verdade, a polícia estadual poupou a Caitlyn dos detalhes. E ela perguntou para o seu advogado, para o Dan, se havia queimaduras de pólvora na mão do Ed, e ele disse que sim, tinha queimaduras na mão do Ed, na mão direita. A Caitlyn, quando ouviu isso, ela estremeceu, porque o Ed era canhoto. Havia um outro problema, havia respingos de sangue, não na palma da mão, mas nas costas da mão esquerda do Ed. Se ele puxou o gatilho com a mão direita, por que a sua mão esquerda estaria de costas para o rosto? E havia um outro detalhe. De acordo com a autópsia, a bala nunca foi recuperada. Essas e outras dúvidas nunca foram explicadas para Caitlyn. Mas nesse caso, haviam cartas de despedida. Haviam pelo menos 5. Uma para Caitlyn e outra para os seus 2 filhos. E as outras 2 cartas de despedida nunca foram entregues para Caitlyn. Na carta que supostamente o Ed escreveu e deixou para Caitlyn, estava escrito que ele havia feito muita coisa ruim e desejou a ela boa sorte, disse que era um tolo e que estava fora do controle. Aí para a filha deles, a Shannon, ele disse que ela seria uma excelente médica, e para o outro filho ele disse
disse para cuidar da Shannon e da Caitlyn. E em comum nessas cartas, ele havia pedido para que eles o perdoassem. A Caitlyn disse que o Ed escrever cartas como essas estavam além da sua compreensão. Até porque ela nunca entendeu como ele pôde deixá-la e deixar os filhos. Ao que parece, essas cartas foram escritas pelo Ed porque ela reconheceu a caligrafia. Mas ela nunca excluiu a hipótese de que qualquer pessoa poderia escrever qualquer coisa debaixo de uma mira. Depois desse incidente horrível, a Caitlyn passou alguns dias fora de casa, mas a situação jurídica e financeira dela continuava terrível e alguns amigos até enviaram um cheque que a sustentou por 2 meses. Mas havia um fato que permanecia: ela ainda precisava de um emprego. Como a Caitlyn não tinha faculdade, não tinha formações avançadas e não tinha experiência em outras áreas a não ser com política, ela sabia que precisava de um emprego na Casa Branca, onde seria bem remunerada, até porque ela já estava familiarizada com todo o processo da Casa Branca. E na situação de uma mulher desesperada, em 1º de dezembro, ela começou a escrever cartas para o presidente. Mas dessa vez, o advogado dela, o Dan, que era um grande amigo da família, a quem inclusive mais tarde ela relatou sobre o incidente no Salão Oval, revisou cada carta que ela enviou. Cada uma dessas cartas era coloquial. Em cada carta ela mencionava sua necessidade de um emprego remunerado e cada carta passou uma mensagem de que o relacionamento dela com Bill era amigável, respeitoso e profissional. Então o presidente pediu para vê-la e ela foi ao Salão Oval e falou com ele a sós. Ela disse que o que havia acontecido não deveria acontecer, mas que aquilo era história e que ela jamais tocaria no assunto novamente. O presidente olhou para ela e não disse nada, mas ele deu um olhar que talvez pudesse ser interpretado como ok. E então ela reiterou sua necessidade de um trabalho remunerado, mas sem muita convicção. O Bill disse que ela deveria manter um contato próximo com a Nancy. E a partir daí a Caitlyn manteria uma luta muito insistente para conseguir um emprego na Casa Branca. Ali no final de 93, em dezembro, começou a estourar um escândalo chamado Troopergate. E esse é o nome popular de uma controvérsia política que surgiu na década de 1990, no qual vários soldados de Arkansas que haviam servido o Bill durante sua gestão como governador alegaram que haviam arranjado vários encontros daqueles que vocês estão imaginando a mando do Bill. E as alegações desses soldados eram muito parecidas e completamente idênticas. Onde o Bill estava, onde ele passava, lá no Arkansas, ele viu uma mulher e seus soldados já entendiam que era para atraí-la até sua presença em um quarto reservado de hotel. Os republicanos tentaram fazer com que esse assunto ecoasse da melhor maneira possível, até porque a essa altura eles já estavam por aqui com o Bill. Porém, essa grande indiscrição teve o seu desenrolar como tantas outras, controlada na medida do possível. E aí chegamos em 94, damos adeus para 93 e um incidente misterioso já acontece logo no começo do ano. O Bill tinha uma conexão muito poderosa com um homem chamado Dan Lassatte. E esse homem era um grande distribuidor daquelas substâncias ilegais e proibidas. E o advogado do Dan, Gandhi Balg, simplesmente pulou da sua sacada. Nunca houve explicação, nunca houve nenhuma resposta para o que aconteceu. No mês seguinte, no dia 9 de fevereiro, o advogado parceiro do Gandhi também colocou um fim à sua vida, mas eu não consegui encontrar detalhes de como ele fez isso. E nesse momento iremos conhecer o Usher da Casa Branca. E o Usher nada mais é do que o principal ou um dos porteiros da Casa Branca, que pode ser o chefe do pessoal doméstico, das operações da Casa Branca, da residência oficial e do principal local de trabalho do presidente. E nessa época o principal Usher era Gary Walters. E então a gente conhece o Emery. E o Emery era um homem que começou sua carreira na Casa Branca como especialista em computação após responder a um anúncio de emprego no The Washington Post. E depois disso, o principal Usher da Casa Branca, o Gary Walters, o contratou para substituir Nelson Pierce, que estava se aposentando como assistente da Casa Branca. Então o Emery começou a servir como um porteiro da Casa Branca a partir da administração do Ronald Reagan, de janeiro de 1986. Nessa posição, ele trabalhou em um escritório de 4 pessoas para supervisionar o espólio da Casa Branca, incluindo o gerenciamento de 89 funcionários da residência. Além disso,
disso, parte do trabalho do Emery era realizar funções na Casa Branca, incluindo recepções de jantares e conferências. Então, ao fazer isso, o Emery trabalhava em conjunto com a primeira família, com a equipe da Casa Branca, com o porteiro-chefe, com a assessoria de imprensa, com o serviço secreto, com os líderes militares. Sem contar que o Emery também oferecia passeios pessoais pela Casa Branca para convidados particulares, incluindo algumas figuras muito notáveis, como Barbara Streisand, Dana Carvin, Ted Williams, Joey DiMaggio, Julia Roberts, Tom Hanks, Julie Andrews, Johnny Carson e Melanie Griffith. E o Emery, que Emery é o sobrenome dele, o primeiro nome dele é Chris. E o Emery, durante a gestão do Bush, também gostou muito da família e acabou fazendo amizade com eles. Então, quando houve a troca de administração, a Hillary ficou sabendo que o Emery tinha uma grande devoção aos Bush. E a partir daí, iniciou-se uma perseguição a esse homem dentro da Casa Branca. Ele passou a ser indevidamente examinado das piores formas possíveis. Nos meses que se passaram, ele foi submetido a 3 testes de influência, verificação de antecedentes que não fazia há vários anos, e as perguntas que ele recebia eram as mais constrangedoras e absurdas possíveis, incluindo perguntaram para ele qual igreja você pertence. Quando solicitaram essa informação, ele se recusou a responder, porque ele achou isso o cúmulo do desrespeito. E é claro que a essa altura todos temiam pelo seu emprego, porque a Hillary já tinha feito uma limpa na Casa Branca, demitiu todo o escritório do OLB, humilhou o pessoal do escritório de viagens em rede nacional, o Billy chegou a ser preso injustamente, os outros funcionários de outros cargos estavam sendo colocados para fora. Então ele sabia que estava sob mira. E então, um belo dia, a Hillary mandou que analisassem o registro de chamadas dele. E ela foi informada de que ele tinha tido uma ligação com a ex-primeira-dama, com a Barbara Bush. No dia seguinte, o Chris Emery foi demitido de uma maneira grosseira. Essa foi a primeira vez que um Usher foi demitido na história da Casa Branca. Nunca nenhum presidente tinha executado tal ação até esse ponto. Não se contendo com a humilhação que ele já havia sofrido, a Hillary mandou sua porta-voz fazer um anúncio dizendo que acreditamos que a posição que ele ocupou como membro da equipe da residência exige o maior respeito pela privacidade da família. Em outras palavras, insinuou que ele era fofoqueiro, sem ter prova nenhuma. Isso, é claro, virou um baita escândalo. Teve até investigação que não deu em nada de novo, mas dessa vez a Hillary não teve como se esconder. Publicamente ela foi apontada e não teve como negar que ela foi responsável por toda essa ação. O Emery ficou arrasado porque ele tinha um salário de $50 mil e ele ficou sem trabalho por 1 ano. Então ele sentiu como se tivessem puxado o tapete dele. Mas quando ele voltou para casa naquela noite, a primeira ligação que ele recebeu foi da assistente da Barbara Bush, dizendo que eles tinham escutado o que havia acontecido com ele e que gostariam de ajudar da forma que pudessem. Depois que se passou-se 1 ano, ele conseguiu se restabelecer e começou a organizar toda a sua vida. Posteriormente, nos anos seguintes, ele passou a ocupar outros cargos no governo federal. Depois disso, a Hillary, com uma dificuldade gigante em confiar na equipe, exigiu que todo o sistema telefônico da Casa Branca fosse reformado. Considerando que uma reestrutura já havia acontecido durante a administração do Bush, esse novo upgrade iria gerar um gasto muito maior e completamente desnecessário. Mas nenhuma das apelações para que a Hillary reconsiderasse foram suficientes. Na verdade, esse pedido foi extremamente ofensivo para o pessoal das comunicações e, inclusive, a Hillary disse que era para que ninguém pudesse ouvir as conversas privadas, o que foi mais um tapa na cara do pessoal das comunicações, porque eles já haviam mostrado que eles tinham um sistema muito confiável de chamadas, mas não teve jeito, eles trocaram todos os telefones da Casa Branca para depois perceber que o capricho da Hillary era que todos os circuitos internos estivessem no quarto, e se o presidente estivesse no escritório, ela poderia ligar para ele sem ter que passar por uma operadora. A relação dela com essa equipe ficou caótica por todos os 8 anos que o Bill permaneceu no cargo. E a gente também tem um fato aqui que é de extrema importância, porque ele inclusive é muito distorcido anos depois, e eu vou explicar para vocês. A gente vai conhecer agora uma mulher chamada Luciane Goldberg. E ela é uma senhora que já havia se envolvido com política presidencial há muitos anos atrás.
atrás, inclusive durante a campanha do Lyndon Johnson para presidente em 1960. Mais tarde ela trabalhou para a equipe de redatores do presidente Kennedy e depois ela fundou a sua própria agência literária. E ela escreveu alguns livros e também escreveu livros para celebridades, sem contar que ela lançou alguns outros livros, inclusive um deles fez muito sucesso. E com o passar dos anos, ela acabou se consolidando como uma força dentro dos movimentos republicanos e conservadores. Na verdade, ela era independente, a pauta dela era mais relacionada ao conservadorismo, não aos políticos republicanos em si. E nessa época, a Luciane estava procurando informações sobre o Vince Foster para um outro cliente, que na época tinha interesse em escrever um livro sobre o que havia acontecido com ele. E um colunista conservador chamado Tony Snow sugeriu que a Luciane conhecesse a Linda, porque a Linda trabalhava com o Vince e foi a última pessoa que o viu com vida. Então ela sentou com a Linda, elas tiveram um encontro e ela propôs que a Linda escrevesse um livro e que talvez a própria Linda pudesse escrever algo sobre o Vince Foster. Mas a Linda tinha uma ideia um pouco mais factual, que talvez ela poderia escrever sobre seu trabalho na Casa Branca durante os governos do Bush e do Bill. Então ela poderia permitir com que o público tirasse suas próprias conclusões. Mas esse formato acabou não indo pra frente porque a Linda temeu que talvez isso pudesse prejudicar o seu trabalho na Casa Branca. Ela deu pra trás nesse projeto. Porém, naquele encontro com a Luciane, ela percebeu que essa senhora era uma mulher poderosa, que tinha grandes contatos e que também tinha muita influência. E a Linda acabou guardando o contato dela. Agora que eu já dei algumas sementes e algumas coisas que vão surgir depois e que vão ser muito importantes pro desenrolar dos eventos, nós vamos avançar um pouco com uma das personagens principais dessa história, que é a Paula Jones. Lembrando que a Caitlyn vai continuar aparecendo e a Linda também. E para quem assistiu o primeiro episódio sabe bem quem é a Paula Jones, eu contei o que havia acontecido com ela. Então se você quer dar uma refrescada na sua memória, vai lá no primeiro episódio e assista. Agora que eu vou trazer algumas informações que preenchem um pouco os dados que eu já havia trazido anteriormente. A Paula, ela veio do Lanock, em Arkansas. E essa era uma cidade que estava longe dos holofotes nacionais. Só para vocês terem ideia, ali era um trecho rural acidentado, que era o lar de apenas 4.000 pessoas. E essa terra era mais conhecida por causa dos seus incontáveis campos de arroz e soja. E os moradores locais ficavam em casa para cuidar das plantações ou viajavam 48 quilômetros até Little Rock para trabalhar para o estado. E é nessa cidade que morava a família da Paula. E ela era muito protegida pelo pai, a família deles era extremamente tradicional e eles conheciam pouco sobre o mundo e infelizmente o pai da Paula acabou partindo. E uma amiga sugeriu que ela se inscrevesse em uma vaga para trabalhar para o estado. E a Paula optou por se deslocar para o trabalho como balconista de nível básico para a Comissão de Desenvolvimento Industrial do Arkansas. E ela foi aceita. E então a gente chega naquele momento da história em que eu apresentei aqui no primeiro capítulo que a Paula estava trabalhando na conferência que foi realizada no Hotel Excelsior em 8 de maio de 1991. E ela foi levada pelo policial Danny Ferguson até o quarto do Bill quando ele era governador. E ele se expôs, ele avançou, enfim, foi horrível. Quando a Paula desceu do quarto, ela contou para Pamela, sua amiga e colega de trabalho que estava na tarefa junto com ela. Rapidamente ela acabou contando para outra pessoa também, Deborah Ballantyne. Todas as suas amigas juraram silêncio. Inclusive ela contou para suas irmãs e para sua mãe também. A Paula nunca escreveu um livro contando sua história. Então todos os detalhes que eu estou expondo e ainda vou expor são informações que eu encontrei através dos inquéritos, através dos autos, das testemunhas, das declarações que a Paula foi dando na época e das coberturas jornalísticas que foram feitas. Então nos depoimentos muito antigos que eu encontrei da família, há muitos detalhes de como a Paula relatou o incidente para cada um deles. Uma irmã inclusive se lembra da Paula chorar muito na cama do quarto porque ela se sentia muito culpada, como se tivesse feito alguma coisa errada. Já pro Steve, que era seu noivo na época, ela contou a história por cima e pra mãe, ela ainda deu poucos detalhes, porque ela não queria magoar sua mãe, porque ela sabia que de alguma forma a mãe ficaria arrasada, já que a mãe era uma pessoa muito fervorosa, cristã, e de saber e de ter na cabeça que a sua filhinha foi exposta a um incidente tão ultrajante como esse. No episódio 1 eu também contei que o Bill continuou pressionando a Paula através do Danny Ferguson
e a partir daí a atmosfera do trabalho da Paula se tornou fria e as coisas foram acontecendo, e por mais dedicada que ela fosse em seu trabalho, ela percebeu que ela estava sendo forçada a sair porque todas as portas se fechavam na cara dela. Para quem não lembra, o homem que liderava essa agência do governo era um amigo muito próximo do Bill. A Paula, tentando avançar, crescer um pouco profissionalmente, ela se candidatou para outros empregos dentro da agência e ela constantemente era recusada. O supervisor dela chegava a desencorajá-la verbalmente, dizendo: não, fica aí, você vai crescer se você permanecer no seu cantinho. E a Paula nunca foi a lugar nenhum. Logo depois, a Paula casou com o Steven e eles tiveram um bebê em 1992. Percebendo que na unidade do governo onde ela exercia suas funções, ela não conseguiria mais avançar em nenhuma posição, a Paula teve que renunciar ao seu trabalho em fevereiro de 1993. E nesse dia os colegas de trabalho a surpreenderam, cortando um bolo e brindando sua despedida numa festinha do escritório. Naquele dia, a Paula chorou e chorou muito. Como o marido dela queria ser ator, eles se mudaram para Long Beach, na Califórnia, em meados de 1993. E infelizmente para o Steve, os sonhos dele jamais se realizariam. Em janeiro de 1994, a Paula voltou para o Arkansas para visitar os seus amigos e familiares. E em 6 de janeiro, enquanto ela estava visitando a sua família, ela estava conversando com a sua amiga Debra Ballantyne ao telefone. E durante essa conversa, a Debra leu para ela um parágrafo de um artigo publicado na revista The American Spectator. E o artigo fazia referência a uma reunião que aconteceu no Hotel Excelsior entre o Bill e uma mulher chamada Paula. E esse artigo sugeria incorretamente que a Paula havia tido relações com o Bill. E ela temeu que as pessoas que lessem esse artigo do TAS pudessem acreditar que ela tivesse tido um caso com o Bill. Então ela se desesperou, porque de alguma maneira poderiam identificá-la como uma amante, como uma moça suja do Bill, como outra. Ela ficou extremamente chateada com isso, principalmente por causa do seu marido. Ela temia que isso atrapalhasse o relacionamento com ele e que isso influenciasse o que as irmãs e o que a mãe dela e os amigos pensassem a respeito da Paula. E a mente dela começou a disparar porque ela raciocinou que talvez o Danny, o policial, pudesse contar a outras pessoas sobre o incidente de 8 de maio de 1991. Ela disse para si mesma: meu Deus, se ele falar o meu sobrenome para as outras pessoas, aí a cidade vai saber em questão de minutos que sou eu. Esse artigo apareceu na edição da revista de janeiro de 1994 e esse artigo criticava o Bill por conta do escândalo Troopergate que havia estourado no mês de dezembro. Inclusive uma matéria que foi colocada para agir em 21 de dezembro pelo Los Angeles Times. E nessa matéria foi exposto muitas provas e evidências que complicavam ainda mais qualquer tipo de defesa que o Bill pudesse tentar para negar a sua influência sobre os soldados para que eles arranjassem essas mulheres de acordo com o seu prazer. E a essa altura também estava vazando telefonemas impróprios que o Bill tinha tido com o Danny. Mas aí ok, a Paula respirou, pensou e tal. E aí em 8 de janeiro, por volta do meio-dia, ela estava com a Debra almoçando no Golden Corral Steakhouse, em Little Rock, em Arkansas. E o policial Danny, por acaso, coincidência do destino, estava nesse restaurante com uma mulher que ele identificou como sua esposa. Aí primeiro o Danny teve a cara de pau de chamar a Paula em voz alta. Depois ele foi até a mesa dela para falar com ela. E nesse momento, como a Paula acreditava que ela era a referência Paula da revista, ela o confrontou sobre o assunto e ele confirmou. E ele disse: ai, Paulo, eu sinto muito, lamento, eu deixei escapulir o seu primeiro nome. Mas aí ele disse que propositalmente ele ocultou o sobrenome e o local de trabalho, porque ele sabia que ela não gostaria de ver sua história exposta. Aí o Danny ainda teve a coragem de dizer para Paula que sabia que ela havia recusado os avanços do Bill, porque o próprio Bill contou para ele que ela havia se recusado. Aí o Danny ficou se desculpando e desculpando várias e várias vezes, e a Debra testemunhou tudo. E ela disse que se ela tivesse alguma dúvida até aquele dia, todas seriam sanadas quando ela viu o que estava acontecendo. Mas no mundo pequeno daquela pequena cidade, a Paula sabia que não demoraria muito até que o nome dela se espalhasse por todo o estado. E como a Debra ficou muito indignada com a postura deslavada do Danny, ela colocou a Paula em contato com um amigo íntimo chamado Daniel Traylor. E o Daniel era um pequeno praticante solo em Little Rock que fazia direito imobiliário e outros trabalhos. Então a Paula se comunicou com ele porque ela queria que de algum jeito
o Bill pudesse executar algum tipo de reparação. Na verdade, a equipe do Daniel era tão pequenininha que ele dividia a equipe de apoio com outros inquilinos no edifício do primeiro banco comercial. Só que o Daniel, ele era um democrata. Seu pai era um ex-deputado estadual de 2 mandatos e também era um membro proeminente do Partido Democrata em North Little Rock. Então havia essa questão de conflitos. Mas quando a Paula se sentou para relatar o que havia acontecido, não foi fácil para ela, principalmente porque o seu marido estava ouvindo detalhes pela primeira vez e o Daniel ficou perplexo. Só que aí ele estava achando que a Paula queria alguma coisa da revista. E ela disse, não, eu quero um pedido de desculpas dele. Aí ele disse, dele? Aí ela falou, do presidente. O primeiro movimento do Daniel foi enviar um recado ao Bill por meio de um líder local do Partido Democrata. Então ele enviou essa mensagem falando que a Paula queria uma ajuda para refutar a história que havia saído na revista. Então o Daniel imaginou um acordo simples, um pedido de desculpas particular do Bill e mais $5.000 para cobrir os custos legais e uma declaração pública conjunta com a Paula, condenando aqueles que vazaram e publicaram esses relatos falsos sobre a reunião no hotel. Então o Daniel pensava que realmente a Paula e o Bill poderiam aparecer em público como aliados, criticando o Danny por falar e espalhar essas mentiras. Mas a história ia mudar drasticamente quando o Daniel recebeu uma ligação do Operativo Democrata rejeitando a oferta que ele havia feito. E o Daniel disse que esse foi um momento terrível, porque na verdade, quando ele sentou com a Paula, com o Steve, ele viu a ingenuidade, a inocência, ele viu que ela estava falando a verdade, ele viu a marca que ela estava carregando por ter vivenciado aquilo e, na verdade, por estar prestes a vivenciar uma humilhação pública. E ele temia que tudo isso acabasse se tornando um desastre. Então Daniel contatou o Cliff Jackson, que era um notável inimigo do Bill em Little Rock, e o Cliff Jackson era um advogado que representava 2 dos soldados estaduais que estavam expondo o Bill. Então, falando de advogado para advogado, o Daniel pensou erroneamente que o Cliff representava o Danny Ferguson. E ele disse logo de cara, olha, eu tô preparando uma ação para entrar contra o Danny por dar o nome da Paula para a revista. E o Cliff, assim como o Daniel, administrava seu escritório de advocacia com o dinheiro de uma residência convertida em uma área comercial em Little Rock. A velha caminhonete dele ocupava a maior parte do estacionamento disponível. E ele tinha poucos visitantes. E, incrivelmente, ele não estava procurando novos clientes. Mas quando o Daniel ligou naquele dia, o Cliff, que não tinha nenhum funcionário no escritório, atendeu a ligação ele mesmo. E então ele concordou em marcar uma reunião para ouvir a Paula. Na verdade, os eventos que vão começar a acontecer aqui vão ser muito fortes emocionalmente falando. Eu vou dar com detalhes voz a uma das personagens mais injustiçadas de toda essa história e as emoções serão fortíssimas. Quando a Paula sentou com o Cliff, ela desabou de chorar porque ela teve que descrever com maiores detalhes ainda o que havia acontecido. E aí o Daniel contou para o Cliff que tinha tentado fazer uma negociação com o presidente através de canais privados, mas que não havia tido sucesso. E o Cliff foi bem claro quando ele disse para Paula e para o Daniel que eles nunca obteriam um pedido de desculpas da Casa Branca. E ele chegou a tentar dissuadi-los. Nesse momento, Cliff lembrou que já havia agendado uma coletiva para os soldados durante o retiro anual do Comitê de Ação Política Conservador em Washington no próximo mês, o famoso CPAC. Então, nesse evento, durante essa coletiva, ele iria anunciar a criação de um fundo de denúncias para ajudar 2 soldados que temiam dificuldades financeiras por conta dos seus papéis públicos nas histórias publicadas no American Spectator e no The Times. E foi aí que o Cliff convidou a Paula para se juntar a eles em uma jornada dupla de mídia. Mas o Cliff alertou sobre a desvantagem de que a primeira coisa que a Casa Branca iria alardear é que o que estava acontecendo ali era uma conspiração republicana. E o Daniel não se importou e olhou para o Cliff e disse: nós queremos fazer isso com você. O Cliff comprou passagens de avião para Washington, para Paula e para o Daniel, usando o capital inicial do fundo de denúncias, que inclusive já havia recebido o auxílio de um financista conservador de Chicago. Mas o Cliff hesitou receber essas passagens porque ele sabia que isso iria alimentar os rumores ainda mais
de que a Paula poderia estar ligada aos republicanos. Então ele decidiu pagar por conta própria. E quando eles chegaram a Washington, eles estavam no meio de uma tempestade de gelo. E no quarto de hotel, em um subúrbio da Virgínia, a Paula e o Steve estavam muito tensos. O Cliff lembra que eles andavam de um lado para o outro, extremamente nervosos, e o plano inicial era fazer com que apenas o Daniel apresentasse as acusações. Cliff orientou para que a Paula não levantasse, não contasse a sua própria história, porque ele sabia que a imprensa iria vir com tudo para cima dela na coletiva. Então foi acertado que apenas o Daniel iria fazer a apresentação. A Paula disse na época que ela estava aterrorizada porque ela não sabia o que eles iam dizer, embora ela só estivesse dizendo a verdade, e ela estava sentindo muito medo. Mas na verdade nenhum deles sequer imaginava como esses próprios movimentos iria sair de controle em questão de minutos. Nessa coletiva de imprensa, Michael Isikoff estava presente. Ele era um jornalista que trabalhava para o Washington Post. Então segura esse rosto, porque esse homem vai se envolver com todo mundo ao longo da trama. Em 11 de fevereiro de 1994, Cliff Jackson apresentou os dois soldados e também o fundo de denúncias que ele havia estabelecido para ajudar esses homens. Logo em seguida, ele apresentou o Daniel e se sentou. Enquanto Daniel ia para a tribuna, os flashes vinham em sua direção. E ele respirou calmamente e começou a discursar. Minha cliente, Paula Corbin Jones, veio a Washington hoje para compartilhar o que aconteceu com ela no dia 8 de maio de 1991. Esse foi o dia em que o trabalho dela foi interrompido e ela foi levada a um quarto de hotel. E hoje eu vou revelar que naquele quarto houveram avanços indesejados, inadequados e degradantes. Esses avanços foram recusados pela minha cliente, Paula Jones. E esse homem, que na época era governador, hoje é o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.